Muito bom dia, nação. Vamos para mais notícias do Flamengo aqui no nosso canal. Vamos agora analisar a possível escalação do Flamengo para a partida contra o Vasco. O Vasco que recém perdeu a partida na Copa do Brasil, foi eliminado, vai juntar os cacos para poder enfrentar o Flamengo e precisa vencer se quer chegar na final do Campeonato Carioca. Já o Flamengo está mais confortável, basta um empate que o Flamengo já estará classificado para a final do Carioca. Então nós vamos aqui analisar porque o Flamengo deve ter mudanças na escalação, principalmente no lado direito, que foi aonde o Mateuzinho foi lesionado, né? Está lesionado, está fora da partida e o Vitor Pereira deve fazer mudança na escalação. Essa escalação deve ter algo que o Vitor Pereira deva mexer, provavelmente na lateral direita, que deve ser a entrada do Everton Cebolinha. Isso porque nos treinos do Flamengo, o Vitor Pereira colocou o jogador ali como ala, na lateral, ali no lado direito do campo. Vamos ver o que vai acontecer. E na zaga, se tiver alguma mudança, deve ser a entrada do Léo Pereira no lugar do Pablo. Eu creio que o Pablo deve jogar nessa partida, não creio que o Léo Pereira deve retornar nesse momento. E no gol deve ser o Santos, não deve ser o Matheus Cunha, e sim o Santos. Então nós vamos aqui analisar, vamos ver os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando, e também deixe seu like, se você não é inscrito eu convido você para se inscrever no canal, ative o sino das notificações, porque assim você sempre vai receber os vídeos do Flamengo, e vai nos comentários rapidinho e arrisque o placar para você quem vence o Clássico dos Milhões. Coloca o seu palpite nos comentários. Crédito desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo. Então, a competição permite isso. E não é só aqui no Brasil, né? A gente vê lá fora também, às vezes um time pequenininho. Como aqui no Brasil, já tivemos times muito menores do que os favoritos e chegaram até ao título e lá na Inglaterra, na Alemanha, em todo lugar acontece isso. E por isso esse mata-mata é muito interessante. Mas voltando ao que interessa, que é domingo agora, que o que já passou ontem, as desculpas devem ter sido dadas hoje, deve ter sido um dia muito de constrangimento para todos lá no Vasco. Agora, o Barbieri deu para treinar hoje? Não, né? Aí tem amanhã e joga hoje domingo. É regenerativo. Então. E amanhã é aquela meia horinha só, né? Porque também não vamos desgastar é só ninguém. Posicionamento mesmo, só pegar pelo braço e posicionar. Acho que ele fez certo em pôr a maioria de titulares, ou todos os titulares, tinha que entrar com força total ontem, porque era importante demais, não podia passar por esse vacilo de ficar fora. Agora, esses caras, aí sim, talvez tenham que dar os 110% aí no domingo, porque nem todos estarão 100% recuperados, aí tem que pôr um pouco de vontade. Então, para fazer essa relação com o domingo, acho que vão estar motivados sim. E o Pascoal fala, essa história, o jogador gosta do próximo jogo, para ver se tira o peso. É o que dá para tirar. Agora, a questão toda é... Não, o Flamengo tem nada a ver com isso, ele está fazendo o dele ali. Então, mas também é um jogo que vale muito para o Flamengo. Claro, o Flamengo claro. Passar de fase, chegar à final do Carioca, dá uma tranquilidade interna que esse Flamengo precisa. Então, assim, o Barbieri tem que motivar de um lado e do outro lado. Como é que tá a cabeça também? Vamos ouvir aqui time, né, ele personagens vai colocar, sobre... né? Vai ter 3 zagueiros? Campo, Acho que vai, ainda mais sem lateral direito. Falem, Barbieri e Fabrício Bruno, pra gente entrar aqui no Clássico de vez. Não, a gente chega precisando do mesmo resultado simples. É evidente que esse resultado traz um peso, mas aí envolve a maturidade da gente como equipe saber virar a chave. Não, a gente não pode fazer mais nada sobre o que aconteceu aqui, infelizmente. É virar a chave, olhar para frente, procurar fazer boas escolhas, tomar boas decisões. Eu acho que no último jogo, apesar da gente sair com um resultado adverso, a gente conseguiu enfrentar eles e fazer um jogo parelho, um jogo equilibrado. A ideia é que a gente possa equilibrar novamente, aproveitar melhor as nossas oportunidades, ceder menos oportunidades a eles, não tem segredo. Tem que virar a chave, tem que seguir em frente. A gente sabe que inverteu a vantagem, mas ao mesmo tempo a gente sabe da responsabilidade que, cara, você jogar pelo empate, eu, falando por mim, eu acho que é o pior resultado que tem. Isso aí só vai valer, sabe, quando terminar o jogo. Aí sim, terminou, aí sim tem até uma validade. Tirando isso, a gente sempre busca vitória, Tenho total certeza que o próximo domingo vai ser um jogo dificílimo novamente, tem que estar muito concentrado, muito focado, porque acima de tudo agora eles provavelmente devem se atirar um pouco mais, porque precisa do gol. Então é ter tranquilidade, saber filtrar os momentos do jogo e quando tiver uma oportunidade ser letal.
Aí, ó, o Fabrício Bruno falando sobre a possibilidade do Vasco se lançar um pouco mais ao ataque, né? A gente tá vendo aí a temporada dos dois. Um aproveitamento, na verdade, muito parecido. É que o Flamengo, a gente tem que levar em conta que já teve não só mais jogos, como jogos que falam muito mais sobre a temporada, que são as finais que o Flamengo perdeu as 3, né? Então, isso talvez tenha um peso na paz rubro-negra. Olhando para dentro de campo, esse Vasco se lançando mais, Pascoal, eu vejo como até positivo para o Flamengo se as defesas estiverem abertas como estiveram no último jogo. Porque se lançar demais e abrir lá atrás, o Flamengo sabe aproveitar. Esse jogo esse jogo franco, jogo de trocação, é muito favorável ao Flamengo. É do jeito que o Flamengo quer. O Vasco tem que jogar no padrão do Vasco, né? O Vasco tem que jogar no padrão do Vasco. Qual é o padrão do Vasco? Fechadinho, pegar uma bola, roubar, vai para dentro do Flamengo para tentar fazer o gol. Como jogou nessa partida aí, né? Perdeu 3-2 num lance de falha múltipla na zaga, quando saiu o gol do Fabrício Bruno, né? O Pumita deu vacilo, não tirou, e aí acabou saindo o terceiro gol da equipe do Flamengo. No mais, foi taco a taco. Eu, por exemplo, achei que o Jair jogando de primeiro volante não rendeu tanto como a gente poderia esperar. Eu acho que não pode deixar o Arrascaeta jogar com conforto. Né? Você colocaria o Rodrigo de volta para essa partida? Botar o Rodrigo de volta ali para tirar o conforto do Arrascaeta. Ele já é um baita jogador, ele jogando com conforto, então ele toma conta do jogo. Ele não pode jogar confortável. Não pode ter jogo clássico, não pode ter vacilo, erro de saída de bola, se complicar. Não dá para ter esse tipo de jogo desse tamanho, não dá para ter esse tipo de situação. Se você analisar tudo, os acontecimentos, o jogo de quinta-feira do Vasco da Gama, o descanso prolongado que teve o Flamengo, com o treinamento, aí você vai dizer o seguinte: na minha opinião, o Flamengo é favorito. O Flamengo é favorito. Continua naquele patamar, para mim, dos 60-40. Não aumentou o fato do Vasco estar eliminado. Eu concordo com o Fabrício Bruno. Esse negócio, a gente tem a vantagem do empate. Que vantagem do empate, meu senhor? Vai que pega uma bola espirrada, o que acontece? Acabou a vantagem. O cara vai lá dentro do gol, e aí? Acabou a vantagem? Não tem mais? Não só acabou a vantagem, como acabou a classificação, né? Porque 1-0 a classificação é do Vasco, porque em 2 jogos placares somados, a vantagem do empate é do Vasco da Gama. O empate para o Flamengo só vai servir quando o jogo acabar. Sim. E quanto o jogo a bola estiver rolando, o Flamengo tem que brigar pela vitória. E eu imagino que isso vai acontecer. E o Vasco vai ter que brigar pela vitória. Eu imagino que isso vai acontecer. Claro que eu vejo o Vasco com algumas preocupações defensivas e no meio de campo, para não perder o meio campo, para não permitir que o Flamengo ganhe o setor, porque o Flamengo adora ganhar o meio campo. E no meio campo, e volta o Gerson, hein? Volta o Gerson. E no meio campo, no toque de bola... Aí que tá a minha expectativa. Que time que o VP vai Cebolinha colocar? Tem que ser titular, Mauro, nesse time? Não sei. Qual é o trio de qual é o volante? trio? Ele vai 3 zagueiros, você tá achando que sim, porque não tem lateral direito, né? Pode ser que volte o Davi Luiz. Então, Mas aí, Davi Luiz e Rodrigo Caio, vocês veem como uma possibilidade? Não, eu acho que... Davi Luiz, Rodrigo Caio... Eu acho que se for jogar com Davi Luiz e Rodrigo Caio, vai ter que botar o Fabrício Bruno. Sim. Porque é o único rápido dos 3. É isso, por isso que eu tô perguntando. Aí você tem que pensar bem. Aí você pode colocar até o Davi Luiz... O Pablo também... o Pablo é mais rápido que o Davi. Você pode botar o Davi Luiz um pouquinho mais como... Fazer uma saidinha de primeiro volante aqui. Para poder... Eu também estou curioso com o Mauro desses 3 do meio. Todo torcedor do Flamengo, e olha que não é pouca gente, deve estar muito curioso, porque teve uma semana para treinar. E agora, o que ele fez? O Gerson estava à disposição, voltou. Eu acho que o Gerson é titular, ele vai colocar. Cebolinha, não sei, porque ele fala que quer jogar com o cara aberto, tarará, tal, mas não começou com o Cebolinha no último jogo. Aí você fala, mas então, por quê? Porque eu não sei se eu vou tirar o Everton Ribeiro de novo. Enfim, tem uma expectativa enorme para isso. Passarinhando lá no Ninho do Urubu. Esse passarinho que passarinhou por lá disse que ele pensou, não sei se vai se efetivar, mas que ele pensou em Cebolinha de ponta direita. Então aí. Aí eu acho que já dá uma complicada. Cebolinha na direita, Pedro enfiado, e aí na esquerda quem? O Ayrton Lucas? Sim, aí joga Thiago Maia e Gerson. O meio... Aí ele vai jogar com 3 zagueiros, o Thiago Maia e o Gerson ali, cada um aberto de um lado.
Não, mas o Ayrton de um lado e o Cebolinha do outro. De marcar pela direita. Eu também acho. Foi só uma coisa que foi ventilada. A gente não sabe se ele vai fazer isso. Tem amanhã ainda para treinar. A expectativa é enorme. A expectativa é enorme, vai ser muito interessante. O que a gente já imagina, de novo, dentro dessa rivalidade, um jogaço. Esse jogo aí, 3-2, foi lindo pelo fato de ter 5 gols. Se fosse também a favor do Vasco, 3-2, 5 gols num clássico desse é maravilhoso. Mas foram muitos erros. Muitos, defensivos. Quase muitos. Todos os gols. Você vai falar assim, mas se não errar também, não. Se não errar. Você faz gol na virtude, né? Faz na virtude gol. Mas teve muito gol bobo para a qualidade desses dois times e tal. Você vê naquela tabela que você mostrou ali agora, por exemplo, me chama a atenção 18 gols que o Flamengo já tomou. Acho que é o dobro. Se eu vi bem, o Fabrício pode me falar, 9-18. Tudo bem, são 3 jogos a mais. Eu acho que era 14 para 17 ali. São 3 jogos a mais. Aí tem o jogo do Palmeiras, que o Flamengo tomou 4. Não é uma média, né? Você vai falar, quase 1 gol por jogo, mas você sabe que tem vários. Aí, de novo, ó. É óbvio que teve jogo que já levou 2 do outro, agora contra o Vasco, levou 3 contra o Palmeiras, você vai tirando, então, alguns jogos. Agora, também desses 17 jogos, quantos com esse time que joga no domingo, no time titular? Porque ali tem muito campeonato carioca com time alternativo, hein? Eu acho que eu nunca repeti o time. Pode ser que ele repita pela primeira vez. Não, mas eu digo, mesmo que não repita... vai ter que voltar, vai ter que voltar, já não vai repetir. Não, mas eu digo o time base, né? Mesmo que seja ou com o Cebolinha ou sem esse, ou Everton Ribeiro, o time, né? O 9, 10 do time principal... Ali desses 17, tem o quê? 10, vamos pensar nos jogos do Mundial, jogo do Palmeiras, jogo contra o Fluminense, jogo contra o Vasco. Não sei se dá metade desses jogos aí, 7 ou 8, com a força máxima escolhida por ele. Sim. Esse jogo é com o Everton, esse jogo é sem o Everton, mas é a força máxima. E os outros quase 10 jogos ali, jogo de Campeonato Carioca, foi outra equipe completamente diferente, né? Mas 18 gols eu acho que é bastante, e ele sabe disso. Ganhou de 3-2, mas também deve estar preocupado com os gols que sofreu. O Vitor Pereira tem que acertar como vai atacar, mas tem que ver como vai se defender. E por isso está tentando ali esse esquema com 3 zagueiros, por menos que seja comum a torcida do Flamengo. Você falou de treino, de rivalidade. A gente tem uma imagem que o Flamengo postou na rede social hoje de fotos do treino. Você repara alguma coisa aí, Oswaldo Pascoal? Arrascaeta? Eu sei. O torcedor pesa a mão nessa hora, né? Gosta desse tipo de situação. Foi o Flamengo que postou. Foi o Flamengo que pôs isso, hein? Eu sei, é do Flamengo, eu sei. Meu torcedor adora isso. Lógico. Adora isso. Mas é um dos patrocinadores do Flamengo. O quê? O Arrascaeta? Não, ali é o ABC. Não tinha reparado. Tá ali no muro, né? E o ABC... A ironia fina, né? Eu recebi aqui num grupo, não sei se foi o ABC que postou, teria que ver, ou se foi torcedor, colocou só o calção do Flamengo, que esse ABC está escrito atrás do calção, né? Então o ABC também curtiu isso, colocou lá, né? Quem não era Vasco, evidentemente, botou lá, Flamengo tem o nosso ABC, isso eu recebi de um grupo que tem muita gente do Rio Grande do Norte. Eu não critico esse tipo de coisa, não. Não, isso é legal, isso é legal. Faz parte, tá dentro do contexto, legal. Eu não gosto de agressão, sabe? E se o Vasco ganhar, dá um troco na segunda-feira, publica qualquer coisa lá, dando um troco, é legal. Isso, a rivalidade está armada, como se precisasse de mais alguma coisa para aumentar essa rivalidade. Então tá aí, nação. Então é isso daí. Se inscreva no canal e coloca o seu palpite nos comentários. Vamos ver o que vai acontecer na partida desse domingo às 18 horas. Clima de decisão. O Flamengo pode chegar a mais uma final do Campeonato Carioca. É isso daí, nação. Deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.